Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus glorioso, obrigado pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de expor a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor nos dá de estar diante de Tua palavra, confiados apenas no Teu Filho Jesus Cristo. Nós reconhecemos a nossa pequenez e estrutura, de forma que, Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos da sua graça. Primeiro, para que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, para que o texto se torne claro, ó Deus. Segundo, para que os nossos corações não venham se endurecer diante da mesma, mas que ao expor a Tua palavra, que os nossos corações possam se submeter diante da Tua eterna palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos são cientes daquilo que nós abordamos no capítulo 3, em quartas-feiras passadas. Paulo aqui está tentando trazer a ideia para esses crentes desta igreja a respeito da diferença da antiga aliança e da nova aliança. Nós aprendemos isso em quartas-feiras passadas. Nós, no versículo 3, conseguimos encontrar do capítulo 3 que a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. Diferente da antiga aliança, a nova aliança foi escrita no coração. Nós vimos no versículo 7 ao versículo 8 do capítulo 3 que a antiga aliança foi um ministério de morte, ou seja, ela foi dada para indivíduos que não tinham condição de cumpri-la. Como os indivíduos não têm condição de cumpri-la, essa lei trouxe morte para o indivíduo. Diferente da nova aliança, a nova aliança é baseada no ministério do Espírito. Não é apenas prerrogativas, não é apenas regras, não é apenas leis. É um operar do Espírito Santo, um lavar, um regenerar, uma obra específica a qual o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, modificando as suas inclinações e agora dando-lhe condição de amar, de obedecer, não baseado em suas obras, mas confiados no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Diferente da antiga aliança, que era um ministério de morte, a nova aliança é um ministério do Espírito. Tanto é que o próprio Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos, no capítulo 14, 15 e 16 de João, que havia uma necessidade dele subir, dele voltar,
para o Pai. Por quê? Porque quando ele fosse, ele iria enviar um outro Consolador, que iria operar a obra que Cristo fez na cruz, no coração daqueles que iriam crer. No versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 3, nós aprendemos que o ministério da antiga aliança é um ministério de condenação. Ele condenava, ele não tinha poder para justificar os indivíduos. Diferente do ministério da nova aliança, a nova aliança tem o poder de justificar todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. No versículo 11 do capítulo 3, nós aprendemos que a antiga aliança foi feita no sentido de desvanecer, se acabar, caducar, envelhecer. E na nova aliança, a nova aliança tem como base um sacerdote eterno que não morre mais. Morreu de uma vez por toda e ressuscitou de uma vez por toda, e agora está à direita de Deus o Pai, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Baseado nisso, nós aprendemos no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 11, as diferenças da antiga aliança e da nova aliança. Ainda no capítulo 3, eu estou dando uma rápida introdução do que nós vamos entrar aqui no capítulo 4, porque o capítulo 4 começa com a palavrinha, vocês se lembram? Sempre digo para vocês. Qual é a palavra que começa aí? Portanto, né? Se começa com essa palavra, há uma ligação entre o que está para vir e o que veio anteriormente. No versículo 12 do capítulo 3, Paulo, baseado nessa interpretação e nesse entendimento do que é a antiga aliança e do que é a nova aliança, ele vai falar da ousadia a qual estão sobre os ministros da nova aliança. Agora eles são ousados. Veja no capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Confiança de quê? De que agora a nova aliança não vai se acabar. De que agora a nova aliança não vai desvanecer, de que agora o sacerdócio que está ministrando na nova aliança não vai morrer. Como não vai morrer, a nova aliança não vai mais se acabar. Por isso Paulo diz que os ministros da nova aliança têm plena confiança, têm plena ousadia. Nós aprendemos no versículo 14 ao versículo 15 a respeito da cegueira a qual estavam as pessoas da antiga aliança. Na nova aliança, nós encontramos que quando o evangelho é trazido ao homem, os olhos se abrem. A perspectiva de que o Espírito Santo trabalha no coração do indivíduo. Agora não há mais um embotamento, porque o operar do Espírito Santo é um operar de abrir os seus olhos, de abrir os seus entendimento. Na nova aliança, o véu é removido. Não há mais véu. O véu foi removido. Na antiga aliança, vocês se lembram que, por exemplo, os judeus ou os hebreus, ao estar falando com Moisés, pediram para que Moisés colocasse o quê? Um véu. Por quê? Porque a face de Moisés brilhava como o sol, e eles pediram para que Moisés colocasse um véu. Na nova aliança não há mais véu. Todos os nossos olhos estão abertos agora e nós enxergamos e compreendemos a realidade daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Isso é uma realidade muito incrível. No versículo 18 a gente termina o capítulo 3 dizendo, Paulo diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está trabalhando? A realidade da coletividade. E todos nós, na antiga aliança, apenas Moisés subiu ao monte, apenas Moisés conversou com Deus, apenas Moisés teve o seu semblante brilhando. Na nova aliança,
Todos nós agora conversamos com Deus. Todos nós em Cristo somos sacerdote da nova aliança. Todos nós temos um livre acesso a falar com Deus. Não precisamos mais de um Moisés para falar por Deus por nós. Todos nós falamos com Deus. Na antiga aliança, Moisés precisou subir ao monte, porque se havia um entendimento é que às vezes Deus aparecia em um lugar específico, e aquele lugar ficava reconhecido como o local a qual Deus se revelara antigamente e que iria continuar se revelando. Por isso Moisés subiu ao monte, e o Monte Sinai ficou conhecido como o Monte do Senhor. Na nova aliança, nós não precisamos ir para o Monte de Sabiaguaba, não precisamos ir para o Monte da Praia, seja que monte for. Na nova aliança, não existe um lugar circunscrito, específico, a qual ali Deus fala. Não. Lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Onde ela dizia: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que a gente deve adorar, mas os nossos pais dizem que é em Jerezinha. Onde é mesmo? Aí Jesus diz: mulher, está chegando a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores, aliás, ele começa assim: não é nem em Jerezim, nem é em Jerusalém, mas o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus não colocou a realidade da adoração a Deus em um lugar específico, mas o lugar de adoração a Deus será agora em todos os lugares onde Ele é invocado. Todos os lugares. Por isso que você pode invocar Deus aqui e Deus lhe responder. Você pode invocar Deus na sua casa e Deus lhe responder. Porque na nova aliança, Deus não está mais dentro do tabernáculo. Ele saiu de lá. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Deus saiu de dentro da... Vocês se lembram que o local da permanência de Deus era onde? Dentro da arca. Era lá que a glória de Deus se manifestava. Quando Jesus Cristo morre e diz tetelestai, está tudo consumado, a Bíblia nos mostra que o véu do templo se rasga, e nos dá o sentido de que o próprio Deus sai de dentro da arca, sai do Santo dos Santos e vai para onde? Habitar onde? Dentro dos corações de todos aqueles que irão crer em Jesus Cristo. Deus habita dentro do coração de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Vê a diferença da antiga e da nova? Nós encontramos também no versículo 18 do capítulo 3, terminando, Paulo dizendo: estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A realidade da santificação progressiva. O que é isso, pastor? Santificação progressiva é a realidade de que houve um momento específico onde o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas, nos tornou santos. Santos em que sentido? Sentido posicional. Nós agora não estamos em uma posição de inimigos de Deus, mas agora em Cristo nós estamos em uma posição de amigos de Deus, de santos, através do operar do Espírito Santo. Mas mesmo estando no estado de santidade, nós crescemos em santidade. Olha que coisa interessante. Mesmo sendo santo, a santificação também é uma coisa progressiva, é algo que cresce, é algo que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vai amadurecendo, e Paulo vai disse em Efésios, que Deus vai dando presente à igreja, a fim de que eles cheguem à plena maturidade de um varão perfeito. Então existe a realidade da santidade posicional, que foi o momento em que nós somos regenerados. Ali, naquele momento, nós estamos em uma posição de santos. Se Jesus Cristo voltasse agora, nós subiríamos naquele exato momento, porque diante de Deus nós não temos mais culpa, somos santos, mas mesmo
Mesmo assim, quanto mais nós vivemos nesta terra, a glória de Deus que irradia nas nossas vidas vai nos transformando, segundo o texto, de quê? De glória cada vez maior. E essa glória, essa santidade vem de quem? Vem do Senhor, que é o Espírito. Aí, tendo abordado tudo isso, entra a palavrinha, portanto, visto que temos este ministério, que ministério? Ministério de glória, ministério da nova aliança, ministério do Espírito, ministério que traz vida, ministério que traz justificação. Visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Eu quero trabalhar com vocês esse versículozinho, versículo 1. E eu vou separar ele em duas partes. Primeira, eu vou chamar de parte A, que vai da palavra portanto até a palavra dada. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada. O que eu quero trazer com vocês com essa parte? É que o evangelho, irmãos, ele é concedido pela misericórdia de Deus e não pelo mérito humano. Paulo vai dizer, nós temos este ministério pela misericórdia que nos foi dado. O que ele está dizendo é, eu não trabalhei para alcançar isso. Eu não fiz nada para ter isso, para ser incluído nesse ministério. O que na realidade Paulo foi um perseguidor implacável da igreja. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos que Paulo respirava ameaça contra os discípulos de Cristo. Imagine, irmão, essa expressão. Paulo respirava ameaça. Tudo que entrava nas narinas de Paulo e tudo que saía era ameaça. Imagine alguém, irmãos, que tudo que vê ao seu redor quer estraçalhar os cristãos. É isso que vai contar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele não buscava a Cristo, Paulo nunca buscou a Cristo. Mas a realidade é que Cristo o buscou. Cristo procurou por Paulo. Paulo saiu à procura dos cristãos para matá-los. Mas Cristo saiu ao encalço de Paulo e o encontrou na estrada de Damasco. Paulo não foi buscar a Cristo, mas Cristo foi à procura de Paulo. Cristo transformou Paulo, Cristo capacitou Paulo, comissionou Paulo, e Cristo fez Paulo um ministro da nova aliança. Que coisa linda! Paulo não foi à procura, Paulo não trabalhou, Paulo não se esforçou para ter esse ministério da nova aliança. Cristo procurou ele e Cristo deu a ele. Que graça! Obra da misericórdia. Paulo não merecia. E a gente vê isso, irmãos, em 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 12. Leia lá comigo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha o que ele diz. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja como Paulo diz que ele não merecia estar embutido na nova aliança. Ele não se esforçou, ele não procurou, ele não trabalhou a fim de alcançar a realidade de ser ministro da segunda aliança. Na nova aliança, irmãos,
todos aqueles que são alcançados pela graça, todos aqueles que são trabalhados pelo Espírito, entendem que só foram aceitos por causa de Jesus Cristo. Eles não têm nada para oferecer a Deus. Suas obras não enchem os olhos de Deus. A semelhança de Paulo, todos nós éramos inimigos de Deus. Você pode dizer assim, tudo bem, isso é a história de Paulo, mas a minha? Pô, a sua, do mesmo jeito. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai contar o que você é. Leia comigo lá. Efésios 2 e 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quem é que a gente seguia? O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Era ele que nós seguíamos. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. A semelhança de Paulo, que reconhece que é ministro agora da nova aliança, não porque ele trabalhou. Os crentes agora, cujos olhos foram abertos e conseguem ver de fato quem eles são. Isso aqui, irmãos, é tão importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Porque há um certo tipo de erro doutrinário, de pensamento nas pessoas que estão na igreja. Às vezes, quando alguém nasce na igreja, quando alguém, por exemplo, é filho de crente, nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez isso, nunca fez aquilo, ele acha que porque nunca fez essas coisas, eles não estão embutidos e incluídos aqui nesse texto. Mas Paulo vai dizer que não. Todos estão incluídos no capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 3. Os que estão fora desse texto foram os que foram achados por Cristo, foram os que foram tirados do império das trevas e foram transportados para o reino da luz. Se os indivíduos agora estão no império das trevas, mesmo se eles tiverem uma moralidade social agradável diante de Deus, eles são esses indivíduos. Infelizmente, nós como pais temos ensinado isso pouco aos nossos filhos, principalmente os nossos filhos que nascem na igreja, nascem cantando, foi na cruz, aprendendo o Salmo 23, o Salmo 91, outros textos mais. Nós temos que incutir em suas mentes que eles são o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. E que se eles agora têm alguma coisa, o têm não porque eles merecem, o têm por causa da misericórdia de Deus. Os indivíduos que estão incluídos na nova aliança reconhecem que não foram eles que foram à procura de Deus. Foi Deus quem os achou. Foi Deus quem os encontrou. Os indivíduos que estão na nova aliança reconhecem que eles jamais buscavam ao Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 10 vai dizer isso. Leia lá comigo. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Imagine, né, mas isso aqui é o quadro da humanidade. Isso aqui é o quadro dos homens que nós esquecemos. Se hoje estamos na igreja, se hoje temos a oportunidade de louvar a Deus, temos por causa da misericórdia. Nós não temos nenhum motivo de glória, não temos nenhum motivo de nos orgulhar em nós mesmos por estarmos aqui. Nenhum. Não foi nós que procuramos isso. Não foi nós que buscamos isso.
Não foi as nossas virtudes que nos fizeram ministros da nova aliança, membros da nova aliança. Não foi, definitivamente não foi. O que Paulo está trabalhando aqui é que o evangelho é concedido pela misericórdia de Deus e não pelo mérito do homem. Não depende de quem corre e não depende de quem quer. Depende de Deus dar a sua misericórdia. Romanos capítulo 9 diz muito bem isso. Olha só. Romanos capítulo 9, versículo 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas depende de quê, irmãos? Da misericórdia de Deus. Os indivíduos da nova aliança reconhecem que foi Deus quem os reconciliou. Quando? Quando eles ainda eram pecadores. Romanos capítulo 5 vai dizer isso. Romanos 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelo quem? Pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Não, nós não fomos à procura. Não foi nós que fomos buscar. A ação não é nossa. A busca não é nossa. A busca é sempre de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho é dado por misericórdia, não é dado por merecimento. 2 Coríntios ainda, capítulo 4, versículo 1, parte B, lembra que eu dividi o versículo 1? Ele diz assim: não desanimamos. Vamos ler o versículo todo aí, ó. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Palavra desanimar aqui é perder a coragem, desfalecer, desanimar. O que o evangelho faz com os indivíduos? O evangelho nos dá força para enfrentar todo tipo de sofrimento. Esse verbo aqui não tem nada a ver com fadiga física, nada a ver. Fadiga nós temos um dia de trabalho muito pesado, aí nós estamos cansados, fadigados, nossos olhos estão pesados. Esse desânimo não tem nada a ver com desânimo físico, com o esgotamento físico. Paulo diz assim: não desanimamos, e isso aqui não perco a coragem, eu não desfaleço espiritualmente, eu não recuo espiritualmente, visto que esse ministério foi dado a mim por misericórdia, não pelo meu esforço, eu não desanimo, eu continuo avante. Por que Paulo está dizendo que não desanima? Por que ele coloca essa palavrinha bem aqui nesse texto? A realidade, irmãos, é que o evangelho, por mais que seja a melhor notícia que o mundo já ouviu, o que é o evangelho? É Deus reconciliando um homem consigo mesmo. O evangelho, a suma do evangelho é isso. O Senhor Deus, que é santo, reconciliando homens pecadores com Ele mesmo. Essa é a melhor notícia que o mundo já pôde ouvir. Porém, apesar de ser a melhor notícia que o homem e que o mundo já ouviu, é a notícia que é mais combatida, é mais resistida. De quebra, essa notícia tem no mínimo 3 inimigos, a qual vocês já sabem: o mundo, a carne e o diabo. Essa tríade infernal
que se reúnem e combatem o cristão, enfrentam o cristão com o propósito de desanimá-lo, de trazer esgotamento espiritual, apequenar a sua fé, com o propósito de fazer com que suas forças espirituais sejam minadas dia após dia, desanimando-o para a oração, desanimando-o para estar na congregação com os santos, desanimando-o para estar lendo as sagradas escrituras. Essa tríade que combate, que nos enfrenta, não para um só instante. Paulo está dizendo aqui que ele jamais desanimaria por qualquer coisa que fosse. Paulo enfrentou toda sorte de sofrimento, nós já falamos isso aqui quando nós estávamos introduzindo 2 Coríntios. Paulo enfrentou perseguição, Paulo enfrentou rejeição, Paulo enfrentou oposição, abandono, Paulo enfrentou apedrejamento, açoites, prisão, acusação, Paulo enfrentou naufrágio e até a própria morte, Paulo enfrentou. Porém, o testemunho que nós temos de Paulo é que nenhum desses sofrimentos puderam demovê-los, nem desencorajá-lo, porque o chamado divino é sempre acompanhado com uma capacitação divina. Escute, o chamado divino, o chamado a qual Deus faz a pecadores que não merecem estar na nova aliança. Quando Deus os chama, Deus os capacita para continuarem na fé. Quando Deus abre seus olhos, quando Deus os regenera, Deus os capacita para que eles continuem perseverando até o dia da glorificação. Isso jamais pode nos desanimar, irmãos. O Deus que prometeu, o Deus que começou a boa obra em nós, promete-nos trabalhar em nós até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós jamais devemos nos desanimar. Jamais. Mesmo quando tropeçamos com os nossos pés em pedras. Mesmo quando falhamos em algumas coisas. Mesmo quando parece-nos que a gente não está vendo as coisas tão claramente. Nosso dever é continuar seguindo. Nosso dever é continuar enfrentando. Sem desanimar, sem recuar. O que Jesus Cristo disse? Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Nós jamais devemos desanimar. Porque os ministros da nova aliança, os indivíduos da nova aliança, têm o privilégio de ter alguém que intercede por ele. Isso é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Um sacerdote que jamais dorme, um sacerdote que jamais morre, um sacerdote que está a todo tempo, toda hora, intercedendo por nós. Essas duas separaçõezinhas aí do versículo 1, traz-nos para a realidade de quem nós somos. Temos o que temos, não por causa daquilo que fazemos, temos o que temos por causa da misericórdia de Deus. Segundo, essa misericórdia que foi derramada sobre nós através do Evangelho, nos capacita a sempre continuar andando, nunca recuar, nunca voltar atrás, nunca desanimar. E pastor, se alguém desanimar, existem duas explicações. Duas. Ele estava na igreja, mas não estava na igreja. Como é que é isso? Ele estava na igreja, mas não estava na igreja. Ele estava na igreja física, participando com todos nós. Mas seus olhos não foram abertos e ele não enxergou a preciosidade do Evangelho. Como isso não é uma realidade nele, ele não está na igreja espiritual, sendo membro do corpo de Jesus. Por essa razão, João vai consolar o coração dos seus discípulos, lá na primeira carta de João, quando os seus discípulos estão preocupados com algumas pessoas que estão saindo da igreja. João vai dizer, se eles saíram do nosso meio,
saíram porque não era dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Esse é o testemunho de João, não é o meu, é o de João. Então, duas coisas para que você coloque na sua cabecinha. O que você tem, a graça que você tem, o favor que você tem, os dons que você tem, o tem não porque você é bom, não porque você merece. O tem por causa da misericórdia de Deus. Segunda coisa, por causa dessa misericórdia, a qual você não trabalhou, você não se esforçou para ter. É interessante, irmãos, nós nunca perdemos o que não é nosso. De quem é a tua salvação? É tua? Não, é de quem? É de Deus. É de Deus. Nós nunca nos esforçamos para tê-la. Ela nos foi dada gratuitamente. E é interessante que agora que somos cristãos, queremos nos esforçar para tê-la. Parece que a gente não entendeu a graça. Parece que a gente não entendeu nada. Ainda, agora, sendo cristãos, sendo santos, nós não nos esforçamos para tê-la. Nós nos santificamos porque somos salvos, somos crentes. E a realidade de crentes em Jesus, implantados no reino de Deus, nos faz nos santificar, não para alcançar alguma coisa, mas porque isso está em nosso coração. É interessante que parece que a gente nunca aprendeu, a gente sempre quer ser legalista, sempre quer obter algo por esforço, nunca está satisfeito com a graça, sempre quer se esforçar para ter alguma coisa. Quando nós éramos pecadores, nós não procuramos Deus, Deus nos procurou, abriu nossos olhos, nos deu nossa salvação. Agora, salvos, nós queremos nos esforçar para tê-la. Não, isso está errado. Segundo versículo. Vou ler o versículo 1 para adentrar no versículo 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Por favor, esteja com a Bíblia aberta, tá bom? E leia comigo, acompanhe comigo o texto. Não vá para outro texto, fique nos textos que eu estou dizendo para você. O que a gente vê aqui nesse versículo? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Alguns pontos devem ser clicados aqui neste local. Primeiro, o cristão verdadeiro, irmãos, ele vive na luz. Escute, o cristão verdadeiro vive na luz. Os falsos obreiros que estavam invadindo a igreja de Corinto e fazendo a oposição a Paulo tinham motivações escuras, ânimo dobre. Eles procuravam alguma coisa que não a glória de Cristo, que não a glória de Deus. Eles buscavam a promoção pessoal e não a glória de Cristo. Eles estavam interessados no dinheiro e não na salvação. Os indivíduos que estavam se opondo a Paulo, que estavam enfrentando a Paulo, que estavam contradizendo os ensinamentos de Paulo, Paulo está dizendo aqui, no versículo 2 da parte A, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedimentos secretos e vergonhosos. Paulo, nessas duas expressões aí, nos traz a ideia de parece-nos que os novos pregadores que estavam se introduzindo dentro da igreja de Corinto estavam com procedimentos que não eram procedimentos que convergiam para a glória de Cristo. Eles se interessavam mais em suas promoções pessoal e em arrecadar dinheiro para o seu próprio bolso. E aí Paulo diz, eu renunciei isso. Quando eu fui ter com vocês, eu renunciei isso. Renunciei tudo isso.
Porque os ministros da nova aliança sabem que tudo o que eles fazem, o fazem para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que eu acho interessante é que a semelhança desses homens aqui, Paulo estava enfrentando nesta igreja. Infelizmente, a função pastoral hoje, irmãos, tem sido encharcada de pilantras, de ladrões, de salteadores. O que mais se vê em púlpito são pilantras, ladrões. Não consigo mais abrir minha TV e escutar mais 5 minutos em um programa evangélico. Eu não consigo ligar o rádio e ouvir três palavras de alguém. Meu coração enfurece. Não consigo mais. A função pastoral hoje tem sido encharcada de gente que não entendeu o que é ser ministro da nova aliança, que não entendeu o que é o privilégio de estar embutido dentro da realidade do evangelho. Eles procuram outras coisas. O que mais se escuta hoje é que se existe alguma coisa que dá dinheiro é igreja. Se alguém quer ganhar dinheiro é só montar uma igreja. Então eles montam uma igreja, pega técnicas pessoais, técnicas da psicologia, técnicas humanas, e aí algumas palavras persuasivas. É alguém muito dado, é alguém muito amável, que consegue arrebanhar pessoas ao seu redor. Suas frontes não são muito assim feias como a minha, as frontes deles são belas. Eles conseguem fazer uma arrumada em tudo ao seu redor, e então eles chamam um rebanho só para matar depois. A realidade é essa. Em toda esquina você vê isso. O que motiva o coração desses indivíduos não é a glória de Cristo, não é a expansão do evangelho, não é o reino de Deus, não é a salvação em Cristo Jesus. E isso está lá dentro do seu coração, só vai se manifestar depois. Se não se manifestar na sua vida aqui na terra, um dia se manifesta. Lá diante do trono de Deus, eles irão manifestar-se. E o próprio Deus irá dizer, nunca os conheci. E eles irão dizer, mas eu não fiz isso e aquilo outro. Em teu nome eu não fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. E o próprio Cristo irá olhar para eles e dizer, partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca conheci vocês. Que frase terrível para alguém se ouvir. Viveu a vida toda dentro da religião. Viveu a vida toda enganando os outros e enganando-se a si mesmo. Mas quando chegar diante do trono de Deus, não ouvirá elogio. Ouvirá, partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O cristão é alguém que vive na luz. Ele não tem nada a esconder. A vida dele está visível diante de todos. Ele não precisa esconder nada. Ele é crente aqui e ele é crente em qualquer lugar. A sua vida é a mesma aqui, como também é na sua casa. Ele louva a Deus aqui e louva também na sua casa. Ele lê a Bíblia aqui e lê também na sua casa. Ele não usa uma máscara na igreja e em outro lugar outro. Não. Ele vive à luz da luz de Cristo. Não tem nada a esconder. Aprendam isso. Aprendam isso. O pior, querido, é que além disso, o povo que se achega à igreja não se achega à procura de Cristo ou à procura da salvação. Escute. Existem 3 formas de alguém vir para a igreja. 3 formas. Primeira, é porque reconheceu que é pecador e está desesperadamente à procura. E isso Cristo já deve ter trabalhado em seu coração. E está à procura de ter relacionamento com o seu Criador. Segundo, é culpa. Alguém que errou, alguém que se sente culpado, e aí cai numa alta depressão. A depressão toma conta dele. Ele não está indo na igreja à procura de Cristo. Ele está indo na igreja por causa de culpa dentro do seu ser, que causa depressão nele. E ele quer se livrar disso aí, mas ele não quer se livrar de quem ele é.
ou por causa simplesmente dos relacionamentos interpessoais. Simplesmente isso. As coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, ser cristão é algo muito bom. Sim ou não? Sim. Só o que eu escuto é as pessoas dizendo o quê? Rapaz, ser crente é a coisa melhor do mundo. Por quê? Porque ser crente, a pessoa pega o seu dinheiro no final do mês, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai à festa, ele não gasta dinheiro com isso, com aquilo outro. No final do mês sobra dinheiro e no instante a sua casa está cheia de coisas. Isso é verdade ou não, irmão? Isso é verdade. Ele não fuma, ele não bebe, ele não vai à festa, ele não farreia. Final de semana ele não vai à praia, ele não vai gastar dinheiro, isso, aquilo, outro. Tudo que entra dentro da casa dele é para comer, beber e se sustentar. No instante ele está cheio de coisa. Aí as pessoas procuram a igreja por causa disso. 3 formas. E pasmem vocês, a porcentagem maior de pessoas que entram dentro das igrejas não é a procura de Cristo. Infelizmente. Eles não vivem na luz. Lá dentro do coração deles, eles têm motivações diferentes. Eles têm intenções diferentes. Eles não estão aqui para reconhecer que Cristo é seu Senhor e desesperadamente eles precisam de Cristo e Cristo trabalhou nas suas vidas e que agora ele é uma nova criatura e vive para a glória de Deus. Não é para isso, eles estão para outra coisa. Outra coisa. Tire as coisas dele, que no instante ele vai mostrar quem ele é. Comece a acochá-lo contra a parede e fazê-lo manifestar de fato quem ele crê, como ele pensa, como ele raciocina, que ele vai começar a mostrar quem ele é. Isso aqui inclui tantos pastores que estão numa função, tentando alcançar outras coisas, promoção pessoal, como crentes, como membros, que estão vindo para a igreja, não à procura de Deus, mas à procura de benefícios próprios. Tais pessoas um dia ouvirão palavrazinha muito boazinha do nosso Deus. Segunda coisa, nesse versículo 2, Paulo diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Aí continua o versículo e diz, não usamos de engano. Isso aqui é importante. Não usamos de engano. Veja por que isso aqui é importante. Olha para cá. Os falsos mestres em Corinto estavam usando de astúcias, de truques para pregar. Eles pregavam. Mas eles pregavam baseado em truques, em astúcias. Isso aqui é tão interessante, porque parece com hoje. Não tem nada novo, irmãos. Não tem nada novo debaixo do céu. Eles usavam atrativos enganosos para atrair as pessoas. Esses falsos mestres estavam imitando nada mais, nada menos do que a astúcia da serpente que enganou Eva no Éden. Veja comigo, 2 Coríntios 11:3. Fala lá, 11:3. Mesma carta, viu, irmãos? Para as mesmas pessoas, Paulo vai dar essa peiazinha aqui, ó. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o receio de Paulo. Que os indivíduos que haviam adentrado a igreja, que estava pregando, que estava conversando com eles, historicamente, a gente vai dar uma olhadinha no quadro histórico, a igreja de Corinto tinha cerca de 60 a 70 membros. Não era uma igreja grande, não era uma mega igreja como a igreja de Jerusalém. Certo? A igreja de Corinto tinha em torno de 60 a 70 membros, parecida com a nossa. Mas as pessoas, os falsos mestres estavam se adentrando lá, falando baixinho no ouvido de um, no ouvido de outro, com astúcia, atraindo, como uma serpente que atrai as suas presas. Aí o versículo 14 do capítulo 11, 14 e 15. Isso não é de admirar,
pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo está falando de quem, irmãos? É de Satanás que Paulo está dizendo? Paulo está falando dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Ele está dizendo, não é de se admirar que eles ajam dessa forma, que eles sejam astutos dessa forma, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Está vendo aí? Vejam que Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, mas não prego com engano. Eu não tenho outra motivação. Eu não tenho truques na propagação do evangelho. E o que isso tem a ver com hoje, irmãos? Muito. Só o que nós estamos experimentando é igrejas e mais igrejas aderindo aos truques, aos atrativos para atrair as pessoas. Não é o simples evangelho, não é a simples mensagem da cruz, não é o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Eu não fui até vocês com outra coisa, a não ser com a mensagem da cruz. Porque o evangelho é o quê? O poder de Deus para a transformação e para a salvação de todo aquele que crê. Nós não precisamos de truque, irmão, para pregar o evangelho. Escute, você não precisa de truque para pregar o evangelho. Você não precisa de usar de astúcia para pregar o evangelho. Pastor, seja claro, ou seja mais claro. Você não precisa dar cesta básica a ninguém com o fim de pregar o evangelho. Isso é truque, irmão. Isso é astúcia. Você não está preocupado com o bem de ninguém. Você tem uma carta na manga para pegar o cidadão. Isso é uma isca. Isso é coisas escusas. Isso é ânimo dobre. Coisa que está no meu coração, a qual eu quero fazer uma outra. Dê cesta básica sem pregar o evangelho. Você não precisa ir para a Praça do Ferreira e distribuir sopão para as pessoas que lá estão e depois pregar o evangelho. Distribua o sopão. Apenas por fazer o bem, como a nós deve ser feito. Todos nós devemos estar embutidos em finalidades sociais. Por quê? Porque nós somos agentes de Deus nesse mundo. E Deus quer o bem de todos os seres humanos. E se Deus quer o bem de todos os seres humanos, nós devemos, de certa forma, aliviar o sofrimento de todos os seres humanos. Por essa razão, se eu vejo o pobre, o que é que eu tenho que fazer com o pobre? Ajudar o pobre. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso. Eu sou cristão. Mas não com motivos escondidos atrás. Fazer uma campanha evangelística, uma cruzada. Aí sai anunciando, 20 cesta básica vai ser sorteado para quem for para lá. Vocês já ouviram isso? Isso é engano. Isso é truque. Truque, irmãos. Isso é truque. Paulo não usou desses truques. É por isso, simplesmente, que Paulo está falando aqui nesse exato momento. Os indivíduos que estão enganando vocês usam de artimanha, usam de truque. Eu não. Minha mensagem é simples. Não fui até vocês pregando outra coisa, a não ser a mensagem da cruz. E essa mensagem não agrada a muitas pessoas. Por isso que Paulo só tinha na igreja de Corinto 60 a 70 pessoas. Escute, o cristão verdadeiro sabe que ele vive na luz e por isso ele não precisa esconder nada. Isso foi o que a gente já falou. O cristão verdadeiro não usa de truque para pregar o evangelho. Se é pregar o evangelho, ele prega. Se é para fazer o bem, ele faz. Se é para pregar o evangelho, ele prega. Se é para dar uma cesta básica, ele dá. Não precisa misturar as coisas. O cristão verdadeiro também não adultera para ganhar os ouvintes. Não adultera a palavra para ganhar os ouvintes. Olha o que Paulo diz aí. Versículo 3. Eu queria ter tempo para continuar isso aqui. Versículo 2 ainda. Não usamos de engano, nem o quê? Nem torcemos a palavra de Deus.
Modificamos, assim, ó, irmãos, olhem para cá. Dei um alívio. Porque na mensagem do Evangelho vem incluído a realidade da santidade de Deus. E da ordenança de Deus de que todos se arrependam dos seus pecados. E o que esses crentes aqui estavam fazendo? Torcendo, aliviando, amenizando a mensagem da cruz. Deixando a vida cristã mais light, melhor de se estar na igreja, mais confortável de se estar na igreja. E o que Paulo está dizendo é que eles estão torcendo. E depois para tirar só o que eles torcem e depois sai só o que eles querem. Se adulterar as Sagradas Escrituras. E é o que Paulo diz, eu não faço isso. Eu não adultero. Esse termo aqui é empregado nos papiros a respeito da diluição do vinho com água, o que sugere que Paulo teria em mente a corrupção da palavra de Deus mediante mistura com ideias estranhas. Os falsos mestres, como mascates espirituais, estavam adulterando a palavra de Deus, misturando suas ideias ao Evangelho, adicionando a palha de seus ritos ao trigo da verdade. E Paulo vai combater isso. Evangelho é evangelho, simples, curto e grosso. Não precisa melhorar. Ele é suficiente para salvar o pecador. Você não precisa usar truque, artimanha, para trazer o ouvinte. Pregue. E quem traz é quem? O Espírito Santo. Mas aí, se for desse jeito, não vai vir muita gente. Exato, na igreja de Corinto não tinha muita gente. Exatamente isso. Hoje, muitos pregadores estão adulterando a palavra de Deus, pregando ao povo o que ele quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Termino falando ainda no versículo 2, que o cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus e dos homens. A vida de Paulo é um mapa aberto. Versículo 2, irmãos, para que vocês vejam isso. Eu estou pregando baseado nesse texto, viu? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos. Que é isso? Astúcias. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho estar encoberto, para os que estão perecendo, é que estar encoberto. Ou seja, o que é que os falsos mestres diziam assim, ó, vai para cá. A mensagem de Paulo não presta. Por quê? Porque ele pregou, passou aqui 18 meses. 18 meses é o que, irmãos? Um ano e... Passou 18 meses. E só tem esse número de pessoas. A mensagem de Paulo não é boa. A mensagem de Paulo não atrai. A mensagem de Paulo não chama os ouvintes para ouvi-lo. Como é que Paulo responde? Versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, não está encoberto por causa da minha mensagem. Porque o evangelho chama. Chama quem? Aqueles que Deus atrai. Mas ele também não chama quem? Aqueles que não querem. O problema não está na mensagem. O problema está no ouvinte. A igreja não estava abarrotada de pessoas, aliás, com poucas pessoas por causa da mensagem. A igreja estava com poucas pessoas porque o que Paulo estava pregando era a verdade. E a verdade atrai, irmãos? Não. A verdade atrai aqueles que Deus abre os olhos e chama. Mas a verdade repele aqueles que não querem andar na luz. Por isso que a igreja estava com poucas pessoas. E Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, e quando prego, ele não está encoberto para os que estão sendo salvos. Ele está encoberto para os que estão perecendo. E por que está encoberto? Ele diz, porque o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória
de Cristo. Duas coisas. O evangelho nunca está encoberto para os que foram regenerados. Segundo, o diabo é o agente da cegueira do homem. O que nós aplicamos aqui nesses 4 versículos? Primeiro, a realidade de que o evangelho é concedido por causa da misericórdia de Deus, não por causa do esforço humano. O evangelho, ele nos dá força para continuar seguindo na nossa caminhada cristã. A realidade de que o cristão vive não às escusas, mas o cristão vive na luz. A realidade de que o cristão verdadeiro não usa truques para pregar o evangelho, não precisa de engano. A realidade de que o cristão não precisa adulterar a palavra, transformar ela em outra coisa, para deixar mais light para os ouvintes. Ele prega a palavra, curta e grossa. A realidade de que o cristão verdadeiro vive de forma transparente diante de Deus e dos homens. E a realidade que a verdade pregada não atrai os que não querem ouvir, mas atrai as ovelhas de Cristo. E os que entram pela porta estreita são muitas? Não. Porfiai por entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Porque muitos são os que estão entrando na porta larga, mas são poucos os que encontram o caminho estreito. A luz da mensagem verdadeira, ela repele aqueles que não querem Cristo, aqueles que querem a igreja apenas para se autopromover, aqueles que querem estar na igreja para acabar com os seus problemas, com os seus dilemas, com as suas dificuldades, com o seu sofrimento. Quando a verdadeira mensagem é pregada, eles não gostam dela e eles vão embora, porque eles não querem Cristo, querem os benefícios que Cristo traz. Por isso que a igreja de Corinto era pouquinho. Feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela realidade da compreensão de que tudo que temos não parte de nós. Tudo que temos parte da Tua misericórdia que é derramada sobre nós. Obrigado pela promessa de que essa misericórdia foi derramada em nós uma vez e ela continua sendo derramada sobre nós, nos dando a capacidade para não recuar, nos dando condição de continuar seguindo avante, mesmo com todas as intempéries da vida, mesmo com todos os sofrimentos da vida. Essa misericórdia, esse evangelho nos capacita a continuar seguindo avante, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá uma ideia de que nós devemos rejeitar os procedimentos secretos e vergonhosos, de que nós devemos viver à luz da Tua palavra, sem esconder absolutamente nada de nossa vida, sermos verdadeiros naquilo que somos. Obrigado porque o Senhor nos dá condição de não usar de engano, de não torcer a Tua palavra e pregar apenas aquilo que a gente quer e não aquilo que ela de fato é, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá condição, meu Deus, de viver com a mente tranquila diante de todos, sem se esconder. Nós somos pessoas que têm nome, RG, CPF, todos sabem onde nós moramos e sabem quem nós somos, ó Deus. Isso revela a claridade e a clareza das nossas vidas. Obrigado porque o evangelho nunca foi encoberto para nós, mas ele chegou até nós, abriu os nossos olhos e nós enxergamos a cruz de Cristo, a verdade do evangelho. Nele não está encoberto para nós. Obrigado pela esperança que o Senhor me dá, de que eu sempre tenho que continuar pregando Tua palavra, sem torcê-la, sem usar de engano, mesmo desagradando a muito, mesmo muitas das pessoas não querendo ouvir essa palavra. O Senhor me dá esperança e condição de continuar pregando ela, mesmo que muitos nos gostem, Senhor. Mas uma coisa eu sei, que nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, somente o Senhor, somente o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.